Oba, tudo bem, gente? Eu me chamo Pedro, né? Tenho 20 anos e estou no segundo ano de Ciências Sociais lá na Unesp de Araraquara, né? Eu não sou bolsista, né? Portanto, porque eu faço uma universidade pública, mas eu tenho auxílio. Eu tenho um auxílio aluguel dado pelo NAI, né? Numa relação ali de permanência estudantil. E também recebo uma bolsa porque eu atuo como professor de Filosofia e Sociologia no cursinho popular que a Unesp promove ali, que chama Cuca. Eu acho que assim, se você for pensar na relação entre um aluno de escola pública com a universidade, né, ali no meio está o vestibular. E por causa do vestibular, mas também por uma outra série de fatores, eu acho que, se tem uma palavra que a gente pode falar, é a falta de incentivo. E aqui eu quero ir para além de chover no molhado, né, porque eu sempre estudei em escola pública, então, eu já tive semestre inteiro sem professor, sem dois professores, né? Uma sala de aula ali sem nenhuma infraestrutura básica, né? Falta papel higiênico do banheiro, o ventilador não pega nesse calorzinho gostoso que já o faz. Então, os professores desmotivados porque ganham um pouco, porque ali não é a carreira deles, é um complemento de renda, então diversos fatores, né? Mas para além disso, é a falta de motivação pessoal de o aluno não achar que ele pode estar na universidade. Porque ele não conhece ninguém que está na universidade, o pai e a mãe dele não foram, o vô e a avó dele menos ainda. Então eles nem acreditam que de fato isso é uma possibilidade para o futuro deles. Então eu tenho muito amigo que a maioria da minha sala não está no ensino superior, mas uma grande parte nem prestou vestibular. Porque não acreditava que isso era um futuro para ele. Então eu acho que esse descaso e essa falta de incentivo é o que define. Eu escolhi esse curso porque a minha mãe é professora, né? Professora de matemática. E desde o ensino fundamental, eu ali na escola pública, eu sempre fui muito bem em matemática e comecei a pensar em ser professor. Eu também gostava muito de atuar, queria ser ator. Quando cheguei no ensino médio, acabei me apaixonando pelas ciências humanas e ficando um pouco distante da matemática. Mas disso manteve a minha vontade de dar aula. E aí, embora seja de escola pública, eu tenho diversos privilégios, né? Eu acho que eu tive durante a minha trajetória. Um deles foi estudar no ETEC. Então eu estudava nessa ETEC, e aí eu com outro professor de história, né? Como a ETEC ali tem toda uma relação dela ser bem mais... tem incentivos econômicos ali do governo, os professores ganham mais. Ela é uma escola bem elitista, né? Tem um vestibulinho para entrar, mas enfim. Eu tava lá e aí eu comecei a desenvolver um trabalho de monitorias de filosofia e de sociologia, e nisso, aí eu já fiquei apaixonado e fui para ciências sociais, certo? E embora não seja um ano muito gostoso para ser cientista social no Brasil, né, a gente está vivendo tempos aí de ataque a todas as ciências humanas em específico, tô mantendo firme e forte porque, como eu vou falar depois, eu tô dando aula, que é o que eu gosto de fazer. Bom, se eu tenho estágio ou trabalho na área, como eu falei, eu dou aula de filosofia e sociologia, vai fazer quase 2 anos, no começo do ano que vem ali. De filosofia e sociologia, já dei geografia também, nesse cursinho popular, que é a paixão da minha graduação. A minha jornada ali foi sempre escola pública, comecei em São Paulo, né, que eu sou natural de São Paulo, comecei em São Paulo, só que como eu falei, eu tive alguns privilégios no sentido de que, primeiro que eu estudei nessa ETEC, né? Então a diferença entre uma ETEC e uma escola pública convencional, que eu estudei no meu ensino fundamental 2, 1, creche, enfim, é muito grande por causa dessa falta de incentivo, né? Eu também tive o privilégio de quê? De ter a possibilidade de me deslocar para uma escola, né? Eu moro a 20 quilômetros do centro de Jaú e estudei numa escola do centro de Jaú, muito por causa dessa mentalidade ali feudal que cidade pequena tem de falar mal mesmo, de segregar quem é do subúrbio, quem é das periferias, né? Falavam muito mal da escola do meu bairro, por isso que minha mãe me colocou na outra. Um pouco depois minha mãe começou a dar aula nessa escola e eu, particularmente, se fosse voltar no tempo, ficava na do meu bairro, né? Ficava aqui no distrito de Potunduva. Então foi isso, né? A recomendação ali que eu tenho para quem é de escola pública e está pensando para além de se informar se é o curso que você quer, se informa em quais os projetos de permanência estudantil que a faculdade que você está querendo tem, né? A gente tem ali faculdades que podem ajudar a gente a se manter na faculdade, que isso é o mais difícil. É isso, gente. Valeu!